Tudo bem com vocês, meus amores? Vamos iniciar, né, mais uma semana de nossas videoaulas aqui, né, aqui essas aulas. Bom, meus amores, hoje, né, na segunda-feira, na língua portuguesa, nós vamos continuar falando sobre a sílaba tônica, tá? Porque o assunto que já foi, né, dado essa aula, e para a gente concluir o nosso livro, nós vamos aqui falar ainda sobre esse conteúdo, tá certo? Então, vamos relembrar aqui algumas coisas sobre a sílaba tônica. O que é sílaba tônica? É a sílaba emitida com mais ênfase, ou seja, com mais força, né? Sendo que em cada palavra há apenas uma sílaba tônica, não tem tipo duas ou três, só é uma mesmo. De acordo com a intensidade com que essa sílaba é pronunciada, elas podem ser tônicas ou átonas. Eu estou trazendo esse nomezinho átona, gente, mas nem precisa. Por quê? Quando a gente classifica uma sílaba de uma palavra como tônica, as demais são átonas, porque são as que possuem menos intensidade. Então, não vou nem entrar muito nessa parte de perguntar a vocês. Destaque a sílaba tônica e as sílabas átonas. Eu não vou falar sobre isso, tá bom? Isso vocês vão ver mais na frente, no quarto ano, quinto ano. Por enquanto, a gente vai só mesmo dar essa introdução. Mas se preocupem mesmo com a sílaba tônica, ok? Vamos lá, vamos ver na prática. Vamos relembrar. Vocês lembram, gente? Vamos recordar aqui que as palavras, elas podem ser classificadas quanto à sua quantidade de sílaba. Isto é, quando elas apresentam só uma sílaba, duas sílabas, três sílabas ou mais de três sílabas. E é monossílaba, uma. Dissílaba, duas. Três sílabas, três. E polissílabas, mais de três, né? 4 ou 5 sílabas. Já a sílaba tônica, isso é para a classificação das palavras quanto à sua quantidade de sílabas. A sílaba tônica é de acordo com a sua posição, isso mesmo. Como é que a sílaba tônica pode ser? Ela pode ser oxítona, que é quando a sílaba tônica, a sílaba forte da palavra, como os exemplos mare, metrô, sofá e jacaré. Nesse caso, é a última da palavra e nós chamamos ela de oxítona. Nós contamos de... Então, é da última, depois penúltima e depois antepenúltima. Paroxítona é quando ela é a penúltima, ou seja, a sílaba do meio, tá, gente? Do meio da palavra. Nos exemplos, formiga é o mi e coruja é o ru, quando a gente pronuncia um pouquinho mais forte. Já na sílaba proparoxítona, a sílaba tônica é quando ela é a antepenúltima, ou seja, a sílabazinha do início da palavra. Mas nem sempre é a do início da palavra. Por isso que eu nem falo assim, gente, é a última, é a do meio, a do início. Porque nós temos exemplos de proparoxítonas que são palavras que nem sempre é o início da palavra é a sílaba tônica. Ela pode estar lá mais para frente, tá certo? Então, as palavras proparoxítona, elas são todas acentuadas. Então, disso vocês já sabem que elas têm um som forte na acentuação. Nos exemplos mágico e árvore e abóbora, percebam que o A não está junto com a abóbora, porque quando eu separar a sílaba de abóbora, esse A fica separado do bó. Então, por isso que eu nem digo, é a primeira sílaba da palavra, porque não é, né? Nos casos das proparoxítonas. Então, a gente tem que se lembrar de quê? Da sílaba tônica, que é a intensidade de como você pronuncia essa palavra. E aí você vai descobrir qual é a sílaba tônica das palavras. Se ela está lá no fim, se ela está no meio, se ela está no começo. E aí você vai classificar como oxítona, como paroxítona ou proparoxítona. E aí você tem que lembrar dessas palavrinhas. Última, penúltima e antepenúltima, ok? Vamos lá. Mais uns exemplos aqui. Olha só, se aí eu tivesse
colocado no TD, provavelmente eu tenha colocado para vocês destacarem e dizer qual é a sílaba tônica das palavras abacaxi. Olha o tamanho da palavra, abacaxi. De acordo com o que eu acabei de dizer, abacaxi. O xi é a sílaba tônica. E essa palavra, ela é o quê? Uma oxítona. Porque está na última. Olha aqui, ó. Olha aqui. Está na última, ó. Como se fosse jacaré. Abacaxi. Então, ela é uma oxítona. Urubu. Bu é a sílaba tônica. E ela é uma oxítona. Animal. Mal é a sílaba tônica, também é oxítona. Telefone. Telefone. Ela é o fó e ela é uma paroxítona. Está na sílaba, na penúltima. Relâmpago. Relâmpago. Olha só. O relâmpago, gente, ela é uma proparoxítona. Ela está bem na terceira sílaba da palavra. Projeto. Ela é uma paroxítona, está na penúltima. Boneca, também paroxítona, está na penúltima. E mesa, mesa. Olha só, aqui nesse caso nós só temos uma e duas. Mesa está no começo está no começo da sílaba. Mas ela é uma paroxítona. Por quê? Porque todas as proparoxítonas são acentuadas, certo? Então, é importante vocês perceberem isso, para que vocês não coloquem, ó. Nos exemplos acima, podemos notar que nem sempre a sílaba tônica é acentuada. Quando é que ela é acentuada? Opa, deixa eu ver aqui. Nos exemplos das proparoxítonas. As proparoxítonas, todas elas têm um acento. Então, mesa não é uma proparoxítona mesmo, porque está no início da frase. Ela só tem duas sílabas, ela é uma palavra de sílaba e ela é uma paroxítona. Por quê? Porque ela não tem acento, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Tia Diana, é bem complicado. Gente, eu acredito que sim. Eu nem digo que não é, certo? Esse assunto de sílaba tônica realmente requer muito cuidado. Cuidado com a entonação de quando você vai ler a palavra. Se você lê direitinho, às vezes a gente até lê a sílaba forte onde ela não é forte. Por exemplo, se você quiser dizer que abacaxi tá forte no K, aí você vai pronunciar abacaxi, abacaxi. Aí você vai dizer, é o K. Então, é realmente bem complicado. Mas se você pronunciar normal, abacaxi, você realmente puxa no xi. Urubu, ó, urubu, você puxa no bu. Telefone, ó, telefone. Onde é que eu boto força? É só você pronunciar normal. Não precisa pronunciar a palavra com força. A força é a sílaba. Aí você percebe, quando você pronuncia devagar, você percebe que uma delas você puxa um pouquinho mais. E é nessa sílaba que você puxa um pouquinho mais, é que você encontra a sílaba tônica. Beleza, meus amores? Então é isso, meus amores. Desejo uma boa semana para vocês. Espero ter reforçado um pouquinho mais aqui sobre esse assunto que a gente já rodou essa aula, né? Eu já deixei essa aula lá para vocês assistirem e agora eu fiz mais dar uma reforçada mesmo no assunto, tá certo? Então, super beijo. Tenham todos uma boa semana, né? Boa semana para nós e eu desejo para vocês um bom início de semana. Super beijos e até a próxima aula.